Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse vídeo aqui agora é para a gente falar sobre o conceito de identidades sociais e culturais, né, para a sociologia. Nós que nas últimas aulas aí vimos os diferentes conceitos, né, nas escolas antropológicas em relação à cultura, né? Então vimos lá que a cultura é um conjunto, né, conjunto de normas, de valores específico de uma determinada comunidade humana, independente do seu período, né, do seu período histórico ou da sua localização geográfica também. Vimos que toda comunidade, todo grupo humano tem, né, esse conjunto de normas e de valores. E então a partir daí, galera, a gente entra aí no mundo, né, da identidade. Então, por isso a gente chama de identidade social, né, porque ela está sempre, né, em uma comunidade, uma relação humana, e também porque ela carrega aí suas questões específicas, né, de cada grupo, de cada comunidade que você participa. Então, moçada, quando a gente fala sobre identidade, logo vem na nossa cabeça, né? A gente gosta sempre de pensar do senso comum para o conhecimento sociológico. Então sempre vem aí a ideia do próprio documento, né? Aquele documento lá chamado o RG, né? Registro Geral, que todo mundo tem que tirar. Né? Então a identidade, a gente lembra, né? Porque a identidade também, o próprio RG, identidade que a gente vai chamar de identidade formal, ela carrega um número aí que para nós que somos brasileiros é um número único, né, dentro do nosso território, do território do nosso país. E ela revela alguns dados sobre nós, né? Ela fala sobre nossa naturalidade, nossa nacionalidade, né, a cidade onde nós nascemos e o país onde nós nascemos. E, enfim, né, outros documentos também, por exemplo, podem ter o seu endereço, né, sua residência, né, então demonstrar aí um local específico onde você reside. Então, assim, a identidade formal, do ponto de vista formal, elas nos carrega a ideia de cidadania, né, de sermos sujeitos, pessoas que temos direitos e deveres também a ser cumpridos, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, você se inscreve no processo seletivo, por exemplo, do próprio IFES, né, para fazer a prova para entrar na escola, por exemplo, você precisa de um documento onde você demonstre lá a sua identidade, né? Então você demonstra, não, eu sou fulano de tal, meu número de registro é tal, 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 tal. Então, existem mais, porém, né, existem detalhes que, como nós vamos ver no conceito sociológico aí de identidade, não são apresentados, né, apenas por questões formais, né, não é apenas um número que vai nos definir, né, e dar conta aí de todas as nossas características que são extremamente complexas. Né? Então, esse número, esse registro, ele nos define perante as autoridades, né? Perante o Estado, perante as instituições, mas ele ainda não dá conta de toda a nossa identidade social e cultural, como nós vamos ver daqui para frente. Então, essa primeira transição, né, entre a identidade formal para a nossa identidade social e cultural, ela esconde, né, várias questões, nossas ideias, por exemplo. Nossas ideias não cabem em um número, né? Nossas emoções também, o que realmente nos emociona, né? Por exemplo, o que nós gostamos, né? Quais são as nossas crenças, as motivações que nós temos e as aspirações que nós buscamos na vida também não podem, né, ser delimitadas em um documento, até porque elas são dinâmicas, né? Elas podem também mudar ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, já vi gente que trocou de time, né? Torcer para um time de futebol e passou a torcer para o outro. Então, será que em um determinado momento um time, um clube passou a dar mais emoção para ele, né? Por exemplo, ou pessoas, por exemplo, que mudam de religião, né? Então, assim, em um determinado momento, uma crença fazia sentido para ela. Em um outro momento da vida, né, uma outra crença passou a dar sentido para ela, né? Então, também faz parte aí da identidade, né, da pessoa. Então, em um determinado momento, uma pessoa gostava de chocolate, né? Em outro momento, ela deixou de gostar de chocolate, né? Então, a gente tem que entender aí que a identidade, então, ela é um fenômeno aí, como um fato social, ela é dinâmico.
né? Então ela muda e pode mudar de acordo com o tempo também. Beleza? Então esses são os elementos, né, que formam de fato a nossa identidade, né? A nossa identidade social e cultural, que nos transformam em sujeitos, né? Pertencemos a uma determinada época, então a gente vai falar muito sobre isso, né, que os períodos históricos fazem com que as próprias noções sobre identidade também mudam, né? E a questão do lugar também, né? Onde nós vivemos do ponto de vista territorial, geográfico, né? Então, todos nós estamos inseridos aí em um contexto específico de sociedade, né? Construída em um determinado momento da história. Beleza, galera? Então, aqui eu vou trazer dois conceitos, né, de dois sociólogos, o George Mead e depois o Goffman, né? Então, Mead, ela vai tratar a ideia do self, né? O que seria o self? Que todos nós adquirimos ao longo da nossa vida uma série de traços, de características. Nós já vimos lá, falamos sobre socialização, né? Vocês lembram da socialização primária, da socialização secundária. Lembramos que a partir desse momento nós temos um determinado papel social. Então, a ideia de Mead é que a identidade é ligada, né, ao conceito de self. O self, né, traduzindo para o português, seria a ideia de si mesmo, né, de nós mesmos, né, de cada um, uma referência a nós. Então, ele vai dizer, né, que o indivíduo ele organiza uma série de atitudes sobre o meio social em que vive e tem condições de adotar, e a consciência que um sujeito tem de si mesmo. Então, ele vai falar muito, o Mead vai resgatar muito essa ideia de que o self, né, o self social, é a nossa capacidade. Nós temos, por exemplo, nós vivemos, né, em determinados contextos e que nós agimos, né, numa relação com o outro, né? Então, o indivíduo sempre age, né, ele vai, vamos dizer assim, ele vai externar a sua identidade através desses contatos sociais, né? Os contatos sociais com as outras pessoas. E que, segundo o Mead, ele é construído, né? É uma construção social e uma construção cultural também, que é quando nós vamos nos relacionar, então, né? O indivíduo, ele sai da sua casa, né? Agora a gente não está podendo sair de casa, né? Na quarentena. Mas quando o indivíduo ele sai de casa, ele vai para um determinado contexto social e coletivo, ele vai lá demonstrar, né, não só o seu self, né, a sua particularidade, mas ele também vai tentar externar ali, né, uma determinada forma de se comportar que seria de acordo com o que aquele outro grupo social ele espera dele, né? Então, nossa identidade para o Mead é sempre relacionada com as outras pessoas, né? Então, aqui um exemplo, né? O caso do Enigma de Caspar Hauser, né? Um caso que é baseado em fatos reais, né? De um jovem, um adolescente que foi encontrado e ele não teve nenhum tipo de comportamento, não teve nenhum tipo de contato, né? Com pessoas, né? Com seres humanos. Então, ele aprende a falar só após ter o contato com seres humanos. Então, ele também não sabia como se comportar, né? Tem um filme, né? O Enigma de Caspar Hauser, pode ser interessante até para a gente assistir. E ele vai mostrar exatamente isso, que se um ser humano ele é isolado, ele consegue viver, né, fora da comunidade humana, né, de viver com outros seres humanos, é claro que desde a sua infância, né, ele não vai adquirir várias habilidades sociais, né, inclusive uma delas é a própria forma de se comunicar, né, a linguagem. Então o Mead, né, vai dizer aqui que o self, a ideia do self, né, ela vai apresentar duas características: a ideia do eu e a ideia do mim, né? Então é como se o eu refere-se ao sujeito, é como eu disse, né? Nós temos nossas características, nossas particularidades, mas o mim é o momento onde nós vamos ser vistos, né, por outras pessoas e como essas pessoas vão nos analisar. Então, existe o albenis, né? Eu existo como pessoa, e o mim seria como as pessoas veem, né? Como a sociedade observa essa pessoa, né? Então, isso também se constitui, né, parte da identidade,
porque como nossa identidade ela é forjada, ela é criada por interações sociais, acaba que esse próprio comportamento ele vai adquirir, né, características. Então, por exemplo, se a gente for pensar num caso, né, que no final nós temos esse exemplo. Quando nós vamos em uma festa, por exemplo, nós nos vestimos de uma forma adequada ao ambiente, né? Aquele local que nós vamos frequentar, se é uma festa, talvez na praia, se é uma festa mais formal, um baile, por exemplo, nós vamos colocar uma outra roupa e tal. Então, nós apenas não pensamos no conforto, né? Ou se está quente, se está frio, mas às vezes nós pensamos no contexto social, né? Então, este exemplo é para mostrar o quanto a identidade, né, para a mídia é uma identidade aí relacional, beleza? Então, agora nós temos, de forma bem breve, né, tentar resumir para não ficar tão longo, Goffman é um outro autor, né, que também fala sobre, um outro sociólogo que fala sobre identidade, e a ideia dele, né, ele tem um livro chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana, né? Então, o Goffman sustenta a ideia de que a identidade ela vai ser como uma representação teatral, né? Então, é como se nós, quando nós estamos em um contexto social, nós temos uma série de comportamentos que são organizados como um ator de teatro, né? Então, a ideia é o que? Nós sempre quando estamos em contato com outras pessoas, nós temos uma finalidade instrumental, né? Por exemplo, se a gente vai numa festa, como o exemplo da MIDI, nosso objetivo lá pode ser se alimentar, né? Comer e beber e conversar com as pessoas, enfim. Mas, de certa forma, ele vai dizer que o sujeito, sempre quando está em um grupo social, né, ele está inserido em algum contexto social, por exemplo, essa finalidade instrumental, que seria a finalidade objetiva, né, ela vai acabar extrapolando para essa representação teatral. Porque provavelmente em cada grupo onde nós estivermos, nós vamos ter um comportamento diferente, né? Assim como é como se nós tivéssemos um script, né, lá como um ator de teatro possui. Então, nós, quando estamos inseridos então, nesse contexto, nós não temos apenas esse objetivo, né, de fazer alguma coisa, mas também nós temos um comportamento que é condicionado, né, pelo modo como esse sujeito quer aparecer diante dos outros, ou seja, como nós queremos nos comportar diante de outras pessoas. Então, o Goffman, né, vai afirmar aí que quando o indivíduo está diante de outro, né, no contato social, ele tem razões para controlar essas impressões, né? Então, essas impressões que as pessoas querem ter de nós, enfim, né? E que a própria sociedade, aquele grupo espera da gente, né? Então, a gente pode, às vezes, controlar uma fala, né? Mudar o tom. A gente pode pensar, por exemplo, em algumas situações, em situações de formalidade maior, nós temos, por exemplo, uma linguagem mais polida. Quando nós estamos com amigos ou momentos mais informais, nós usamos mais gírias, né? Enfim, podemos usar, às vezes, em um determinado momento, tanto para demonstrar uma alegria quanto para demonstrar uma raiva, palavras de baixo calão, por exemplo, né? Então, que não seriam adequadas num contexto mais formal, por exemplo, né? Então, daí a ideia de que a identidade ela é externada para a sociedade perante essa ideia de representação teatral. Beleza? Então, dando uma avançada aí, né? Então a gente pode pensar, voltando até aquela ideia de formalidade anterior, né? Que eu falei sobre o registro, né? Nosso registro de identidade. A gente pode pensar, então, tanto a questão de natureza, né? Necessidades básicas que nós tenhamos, enquanto seres humanos, e a questão da cultura também. Então, se a gente for pensar na nossa própria identidade, né, a gente vai pensar várias questões. Por exemplo, a nossa própria naturalidade, a cidade que a gente nasce, né, ela pode nos influenciar. A não ser que você nasceu numa cidade e nunca morou lá, né? Então, isso, ou talvez você foi para uma cidade muito distante, então você não foi socializado naquela cidade de nascimento. Mas, de qualquer forma, a nacionalidade, né, o nosso próprio sexo biológico, né, a gente fala mais para frente sobre questão de identidade de gênero, por exemplo, mas a nossa questão biológica, ela nos influencia de alguma forma, né?
Então, depois a gente fala sobre, né, a questão da ID, da identidade, né, como nós vamos expressar isso, que é muito mais complexo, né? Então nós temos também um contexto histórico, né? Por exemplo, eu que nasci no final da década de 80, já apresento algumas características diferentes de quem nasceu, né, já nos anos 2000, que já vai ter 20 anos depois de mim, apesar de ainda ser um período histórico diferente. Mas o ideal é sempre pensar em século, talvez em partes de século, né? Primeira metade de um século, segunda metade de outro. A questão dos contextos, né? O contexto social, o contexto político, por exemplo, é, períodos de abundância econômica ou períodos também de democracia ou de autoritarismo também podem influenciar nas nossas características. A classe social é óbvio, né, gente? A questão da questão material, né? A questão de você ter acesso a bens materiais vai influenciar a sua identidade. Isso daqui é inegável, né, que você vai ter sim algum tipo de influência aí na sua identidade por conta da sua questão material, né? Ter acesso a bens ou não ter acesso a bens é um elemento aí que, né, vai fazer toda a diferença. A questão também, a gente coloquei aqui, né, etnia, raça ou cor da, opa, tá errada, cor da pele. Então, a cor da pele, a raça, a etnia, tem todo, por exemplo, o próprio contexto que a gente vive, né, o contexto da branquitude, onde é comprovado, né, por vários estudos que socialmente o branco tem mais privilégios do que, não só socialmente, né, institucionalmente também, economicamente, o branco, historicamente, pela questão da escravidão no Brasil, tem mais privilégios, né? Então, se a gente pegar todos os dados lá, é claro, né, que existem vários negros, pretos que ascenderam socialmente e economicamente, mas se a gente for ver os dados ainda, infelizmente, são dados ainda bem precários, né? Então isso interfere, né, a própria questão da sua classe social também. E a socialização, como a gente falou, né, a socialização primária e secundária também. E aí, por fim, a gente tem a identidade, né, que seria toda essa composição aí dessas complexidades, né, que nós temos. Beleza? Então, para a gente pensar, né, eu peguei como exemplo a juventude. Nós ouvimos lá as músicas, né, de Charlie Brown Jr. e de The Who, né, que falam sobre a questão do conflito geracional. Então, como nós, né, eu não, né, eu já teoricamente, aí segundo o Estatuto da Juventude, a juventude até os 29 anos, né? Eu já fiz 33, então já estou fora, teoricamente, do campo da juventude. Mas então, se a gente for pensar no próprio conceito de juventude e identidade, a gente vai ver que isso é muito complexo, né? Então, a gente vê lá, por exemplo, que a ideia de juventude está ligado à rebeldia é uma ideia muito própria da década de 60, né, do século 20. Então, o próprio The Who estava naquele contexto, quando ele falava lá da My Generation, lá, que era a minha geração e tal, também era, vamos dizer assim, contestada. Então, era a ideia de que o jovem estava querendo ser um protagonista, né, do cenário político-social. Então, a década de 60, né, do século 20, somente na Europa, Inglaterra e França também, né, tiveram muito esse contexto. Então é claro que ser jovem não é a mesma coisa, né, há 40 anos atrás, seja no Brasil, na França, ou também se a gente for fazer distinção entre sociedade ocidental e é, sociedades orientais, por exemplo, ser jovem em Bali, na Indonésia, ou também numa comunidade indígena no Xingu, pode trazer aí várias diferenças, né? Então, a ideia de que uma categoria, né, juventude, a juventude expressa, ou adolescência, né, expressa um período de transição social. Então, cada sociedade vai ter um contexto diferente de você, como a gente mostrou aqui atrás, né? Esses vários fatores vão interferir, né, em como um determinado grupo se expressa. Então, é claro que o jovem ele vai ter características biológicas iguais, né? Pode ter características biológicas iguais em todo o planeta Terra, mas de acordo com essas características que nós temos aqui, vai interferir completamente, né? Então a gente observa aqui, eu peguei algumas fotos, né, só de curiosidade, então para a gente ver aí, né, toda essa 100 anos aí de juventude, né? Então a gente vê aqui os jovens, por exemplo, no início do século 20, né, roupas formais, né? A gente vê ali, até imagina andar de bicicleta
Imagina só você andar de bicicleta com toda essa roupa, né, cara? Então, não devia ser bonito, não. Tudo bem que essa foto aqui parece ser uma foto na Europa, mas se a gente pegar no Brasil também, vai ser desse naipe também. A galera aqui, né, década de 60, a gente já tinha. Eu achei essa foto no site e é bem legal, né? Meu querido diário, né? Então, o que os jovens da década de 60 pensavam. Então, a gente já viu aqui uma foto colorida, né? Mas provavelmente também tinha uma certa dificuldade, né? Para você ter uma câmera dessa. E provavelmente o tamanho também da câmera era grande. A gente já pega que os anos 2000, né? Os anos 2000 já tinha celular, né? Então aí você vê a própria internet, o celular já vai moldando aí as formas de contato. Então você vê que as pessoas aí já tinham uma câmerazinha no celular e tal. Mas se a gente pegar os anos 2000, nós já temos os smartphones, né? Os smartphones aí, que se eu não me engano começam em 2008, 2007. Eles já chegaram bombando aí na década dos anos 2010. Então já moldando aí completamente, né, a forma de se fazer contatos aí de interação social entre as pessoas. Então, para concluir, galera, o trecho aí do Charlie Brown Jr., né, não é sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Então, quando a gente pensa a questão da juventude, né, a gente está sempre ligado a um momento de conflito, né, um momento de transição, onde você às vezes existe, né, essa ideia de se questionar a ordem, né, a ordem vigente. Então a gente vê que isso, né, a década de 60, né, então essa música My Generation do The Who, 50 anos de My Generation, aí no ano 2015, nós estamos fazendo agora nós estamos fazendo 55, é isso aí. 55 anos já da música, né? Esse foi um livro aí, né? O Matt Snow, que lançou, né? Falando sobre os 50 anos da música e que foi uma música aí emblemática, né? Para os movimentos lá de liberdade social na década de 60. Tranquilo? Então é isso, galera, que a gente tinha para falar sobre identidade na sociologia. Valeu, até mais.